Hello everybody, welcome back to our last English class of this term. We're gonna see today Unity 12. We're gonna go through these pages 96 to 100. So come with me, let's go! Eu gostaria de iniciar a aula com essa imagem de uma classroom. Queria que vocês observassem bem os objetos que a gente tem aí, as pessoas que a gente tem aí, para que eu possa fazer algumas perguntas para vocês, para introduzir o nosso assunto. Então, por exemplo, how many students are there in this classroom? Do we have 2 students? Or maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 students. How many teachers do we have in this classroom? 2 or maybe just 1? Just 1, right? This is 1 teacher. How many TVs do we have in this classroom? Right here we have 1 TV. Very nice. How many pencil cases are there in this classroom? I can see 1, 2, 3 pencil cases. Now guys, open your books on page 96. That's 9 and 6. And I'm gonna ask you again those same questions. Listen, okay? How many students are there in the classroom? 1, 2, 3, 4. Pessoal, o que eu estou perguntando? O que eu estou querendo saber em relação a essa sala de aula? Quando eu digo how many students are there in this classroom? Então, eu acho que dá para perceber que eu estou fazendo perguntas em relação a quantidades, certo? Quantos estudantes existem nessa sala de aula? E aí a gente conta 1, 2, 3, 4 students, certo? Então, olha só. Esse é o título da nossa unidade. How many students are there in your classroom? Então, se a gente tivesse ao vivo, né, a gente iria fazer uma varredura na sala, ver quantos alunos estariam online, certo? Mas, por enquanto, a gente vê aqui apenas com as imagens, tá bom? Então, vamos ler esse diálogo para ver o que essa teacher está querendo ensinar a esses alunos. Então, vamos lá. Ela diz, Class, let's practice questions about quantities today, okay? Eduardo, how many letters are there in the alphabet? So, how many letters are there in the alphabet? O que ela está perguntando? Ó, aqui atrás delas a gente tem essas letras. A, E, I, O, U. They are part of the alphabet. Olha só a resposta que o Eduardo dá. There are 26 letters in the alphabet. Então, a gente percebe que ela perguntou quantas letras existem no alfabeto e a resposta dele é 26. Alright? O que mais ela pergunta? Christina, how many seconds are there in a minute? Seconds and minute. Do que eu estou falando? Segundos e horas. O que ela responde? There are 60 seconds in a minute. Very good, ok? Então, ela fala, very good answers, guys, certo? Então, eles acertaram as perguntas que ela fez em relação à quantidade de letras, de minutos, de segundos, certo? Então, gente, aqui as perguntas deles são exatamente isso que a gente viu. Os tipos de perguntas que a gente vai praticar nessa aula são perguntas sobre quantidades. E como é que a gente pergunta isso? Dizendo how many, certo? As duas perguntas que foram feitas a gente já viu, né? Sobre a quantidade de letras em um alfabeto e a quantidade de segundos em um minuto. E seria bom que vocês pudessem, né, elaborar uma pergunta sobre quantidades, mas a gente não tem como fazer isso. Mas em uma sala de aula, o que vocês poderiam dizer é, por exemplo, a que eu fiz
How many students are there in this classroom? How many desks? These are desks. How many desks are there in a classroom? How many windows? Right here. How many windows are there in the classroom? How many doors are there in the classroom? Então, esse tipo de pergunta vocês poderiam formular, ok? Now, go to the next page, that's 98, alright? Listen and practice. Vamos completar essa tabela ouvindo e repetindo, certo? Então, o que é essa tabela? Ela mostra palavras no singular e a sua forma no plural. Singular words and plural words, certo? Então, a ideia é que vocês devam tentar primeiro, antes de eu mostrar qualquer coisa, completar essa tabela com o que vocês acham que pode ser a forma singular e a forma plural dessas palavras. Por exemplo, a gente tem girl aqui. Então, o que eu colocaria aqui que seria a sua forma no plural? Eu quero que vocês tentem sozinhos. Aqui, no caso de boys, eu já tenho a forma plural e quero que vocês imaginem como seria o singular, certo? Qual é a dica que eu posso dar? É que geralmente as palavras elas seguem um padrão, tá? Então vocês têm como adivinhar qual é o padrão. Por exemplo, se eu tenho girl no singular, boys está no plural. Então, o padrão deles é o mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho tomatoes e eu tenho potatoes. O padrão delas também é o mesmo. Então, procurem analisar as palavras e descobrir o padrão, certo? Agora eu vou mostrar para vocês essa primeira tabela aqui, essa primeira coluna da tabela, que tem as palavras no singular, certo? Então, eu tenho girl já, em seguida boy, man, woman, child, person, tomato, potato, kiss, watch, bus, box, dish, day, key, baby and city. Então, essas são as formas singulares que a gente tem para aprender hoje, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês qual seria a forma do plural. E aí eu vou explicando, à medida que eu mostro, qual é a regra para cada uma dessas palavras. Lembrando, algumas palavras, elas são irregulares. Então, vocês perceberam que woman e women não parece que é plural, né? Não tem o S que a gente esperaria, tá? Então, isso acontece em algumas palavras. Vocês vão ver outras daqui a pouco, certo? Então, vamos prestar atenção e vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual vai ser a forma do plural, tá bom? Então, first one is girl. É o mais simples, a gente apenas acrescenta a letra S e formamos girls, ok? So, girl and girls. É a mesma coisa para boys. É a maneira mais simples, apenas acrescentamos um S. Já aqui em man, a gente vai tirar a letter A and add the letter E. So, we get man, alright? So, man and man. The pronunciation is very similar. Man and man, ok? Woman and women é o mesmo estilo, é o mesmo exemplo, tá? Tira o A, add the letter E. Child já é uma palavra irregular. Então, children não parece muito com nada, né? Mas é algo que a gente pega com o uso, tá? Então, children é o plural de child e people é o plural de person, certo? Outra palavra irregular. Então, a gente viu aqui tomatoes e potatoes segue o mesmo exemplo. Quando você tem uma palavra terminada em O e uma consoante vindo antes, você acrescenta letters E and S. Então, ficaria potatoes. Tomatoes and potatoes, certo? Então, kisses também são palavras terminadas em S. Também acrescentamos um E e um S. Watch. Watch são palavras, o exemplo é de palavras terminadas em CH.
E aí você apenas acrescenta o ES, tá bom? Então, watches. A mesma coisa para bus, que são palavras terminadas em S, certo? O que mais temos aqui? Box. Outro exemplo que a gente acrescenta o ES. Palavras terminadas em X. Letter X. Então, podemos colocar apenas o E e o S. Que é outro exemplo aqui, o dish. Palavras terminadas em SH. Acrescentamos o ES. Temos também day. Day é uma palavra terminada em Y com uma vogal vindo antes. Se vem uma vogal antes, a gente apenas acrescenta o S. Very simple. Porém, se nós tivermos uma palavra como baby, baby ela tem o Y, mas ela vem antes uma consoante. Então, a gente we remove the Y and add I, E, S. So we get babies, que é o mesmo exemplo de city. City, cities. Nice, very good. Talvez seja bom vocês assistirem novamente esse pedaço, porque são muitas regrinhas, mas o ideal mesmo é vocês se familiarizarem com as palavras, principalmente as que são irregulares, tá? Que não tem uma regra específica. Mas o ideal é que vocês se familiarizem com essas palavras. Now on page 99, we're gonna do some exercises. Vamos ver o que diz aqui. Observe as imagens e complete as frases. Então, a gente tem uma imagem com uma palavra no singular e a gente vai fazer a versão dela no plural, tá bom? Então, por exemplo, there is one child. Here's the child, there's just one. Na imagem seguinte, we have five, what? We have 5 children. Então, assim a gente vai completar. There is one child, there are 5 children. Alright? E como é que ficaria a próxima? There is one balloon. This is a balloon, alright, guys? And here we have 10 balloons. Simple, right? Só acrescentar letter S. Right here, there's one man running. Então, o que esse homem está fazendo? Running. E aqui, temos two men. Então, já escrevemos de outra maneira, com a letter E. In this one, there is one person, uma pessoa, at the party. Já na imagem seguinte, ele quer que a gente faça toda a frase. Então, pessoal, antes de ver o que eu vou falar, tentem fazer essa frase. Como é que ficaria toda ela, tá? Contem aqui, ó, quantas pessoas a gente tem, que número seria esse e qual é o plural de person, certo? Tentem aí, pausem a minha aula. Agora eu vou mostrar para vocês. There are 39 people at the party, certo? Então, sim, são 39 pessoas nessa festa, ok? Well done.